Graça e paz, galera. Hoje a gente vai ler, comentar, explicar o capítulo 3 do livro de Gênesis. Um capítulo muito interessante, muito importante, que fala da queda do homem. E a gente vai destacar algumas coisas que às vezes a gente passa reto. Vamos lá? A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que você estava nu? Comeste da árvore que lhe te ordenei, que não comestes? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore, e eu a comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é o que tu fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que antedeste a voz da tua mulher, e comeste a árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formados. Porque tu és pó, e o pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, e a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Estou no versículo 20. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher. Olha que interessante. Quem deu o nome de Eva foi o homem. E deu a sua mulher por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida
e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Galera, hoje eu li numa linguagem um pouco mais difícil, numa tradução um pouco mais difícil do que a gente está acostumado a ler. E até que é bom, porque a gente começa a ver, por outro lado, nos força a pensar melhor o que está querendo dizer o texto, né? E que nem eu falei, esse texto ele é muito interessante. Por quê? Porque ele, se você lê ele reto, você acha que você já conhece a história e vai pensar que, não, a Eva comeu a fruta, deu para Adão, que ficaram envergonhados, que Deus deu castigo e expulsou do jardim. Você resume a história na sua cabeça e você não presta atenção nos detalhes. Então a gente vai prestar atenção nos detalhes, ok? Começando bem pelo começo. Fala assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. O pastor Cláudio Duarte, ele fala, alguma coisa aí já faz a gente pensar, porque ou Eva já estava acostumada a conversar com animais ou com a serpente, ou ela era doida, né? Como que fala com o animal, né? Se falar assim, ô Samuel, se olhar se é um cachorro, uma cobra, é o vaso. Por quê? Porque a gente assusta. Então, isso é uma coisa que a gente faz pensar. Muitos anos atrás, como a vida era diferente. Não estou falando que os animais tinham vida e tudo, mas o que até porque vai ficar muito confuso a gente discutir sobre isso. Mas o que faz a gente perceber que essa tentação da Eva com a cobra não foi de uma hora para outra. Talvez fazia algum tempo que ela já estava conversando com essa cobra, que ela já estava dando lado. Talvez na primeira vez assustou, na segunda vez, como ela era muito inocente, já achou. Talvez existem umas cobras que falam mesmo. E começou. E aí ela se entregou, né? Aí dá pra ver que desde o começo, toda tentação, ela não vem de uma vez. Ela vem aos poucos. E ela vai derrubando a pessoa aos poucos, para que na hora que ela vê, ela já tá no olho do furacão. Beleza. Segunda coisa, no 7. Abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A gente falou isso no vídeo anterior. Perceberam que estavam nus. Eles eram inocentes. Mais que inocentes, eles eram puros. Aquilo lá, eles não sentiam vergonha e agora começaram a sentir de uma coisa que eles nunca tinham sentido. A presença de Deus traz para nós uma paz que quando estamos longe dela, uma paz que talvez esconde de nossos olhos os problemas, esconde de nossos olhos os medos, as angústias, mas quando estamos longe dessa presença, tudo isso vem até nós. Às vezes o povo confunde, fala, então Deus é vingativo. Se você não tá com ele, então o mal vai te atacar. É quase você é obrigado a estar com ele. Não, o mal tá lá. A presença de Deus que nos distancia desse mal. Mas como a gente muitas vezes não entende isso, a gente vai se afastando como Eva, e esse mal, quando ele chega, a gente cai, a gente se afasta, ele vai chegar com o mal, vai chegar com a tristeza, com a angústia. Então, se a nossa vida está com alguma desses sintomas, é porque provavelmente a gente já se perdeu. Isso é muito sério. Vamos continuar. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Minha intenção nesse canal é não só olhar pelo lado
espiritual cristão, mas olhar pelo lado histórico. Como era a intimidade, a presença de Deus com o homem naquela época. Era algo que a gente nem imaginava. E provavelmente algo possível no sentido assim da gente ser mais próximo, mas que se perdeu tanto que ficou uma coisa inatingível. Então, olha que interessante. Deus caminhava no jardim. Deus fisicamente caminhava no jardim. Eles conversavam com Deus. Aqui, ó. Quando ouviu a voz... Quer ver? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Eles tinham um contato com Deus fisicamente. Louco, né? Pensar isso. Eles conversavam, eles caminhavam, porque Deus todo dia, na virada do dia, ele ia até o jardim ver eles. E nisso, quando eles ouviram a voz de Deus, se assustaram, se envergonharam. E agora, olha que doido. Se eles já estavam condenados, se o grande erro e insubstituível erro deles foi comer a maçã, né? A gente nem sabe se é maçã, né? Foi comer o fruto. Por que Deus perguntou? Por que Deus falou assim? Disse o Senhor a Deus... então disse o homem, perguntou onde você está, e falou, senti vergonha, estou nu. E falou assim, ué, por que vocês... Quem te falou que você está nu? Você comeu da árvore. Só que aí que tá, a gente falou isso no outro dia. O que Deus esperava de Adão? O que Deus esperava de Eva? Um arrependimento. Um reconhecimento. Creio que Deus, se naquele momento Eva, se naquele momento Adão falasse, Deus, eu errei, me perdoa, vacilei, a curiosidade foi maior do que minhas forças, Deus perdoava eles ali. Deus renovava eles ali. E eles teriam tido a vitória, mesmo tendo pecado. Mas qual foi o grande erro deles? Transferir a culpa. Foi a mulher, foi a cobra, a cobra não tinha quem culpar, ela sobrou. E aí nisso o castigo veio porque não houve o arrependimento. Depois provavelmente teve, mas eu acho que o que Deus esperava de Adão e Eva era um arrependimento sincero naquele momento. E é o que Deus espera de nós, né? Todos os dias. Mesmo que erremos, que pequemos, que caímos, que a gente possa se arrepender. Que a gente possa se arrepender e Deus demonstrar como Ele é misericordioso conosco. E se Adão e Eva tivessem, né, se arrependido, provavelmente teria vivido outro tempo. Hoje as coisas seriam diferentes. Tá, no 15... Viu como que é interessante esse capítulo? No 15, ele começa a dar as cajadadas, começa a dar as maldição. Ele já manda pra cobra. Começa com ela que foi a última, né? Porém, amizade entre a mulher e entre você, sua cabeça ferirás, E antes ele coloca assim, rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó da terra. Incrível que pareça isso, provavelmente a cobra não tinha o formato que tem hoje. Ela foi... aquilo foi uma maldição. Provavelmente ela teria braços, ela teria... Sei lá, tem gente que acredita que ela teria asas. Mas ela rastejar... imagina uma vida de rastejo no chão. É uma coisa terrível. Essa maldição veio sobre ela. E até hoje a gente vê a cobra, né, como ela como provavelmente não era no original. Isso é muito interessante. A gente nunca não percebe isso. E outra coisa, a mulher. Multiplicarei sobre a mulher o sofrimento na gravidez.
Então toda vez que alguém sofre dores no parto, isso remete ao pecado de Eva. Eva, o que traz, e outra coisa que isso daqui traz pra gente nesse texto. Ó, Eva sabia que era gravidez. Ó, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez. Ou seja, provavelmente Eva e Adão já teriam tido filhos aqui. É o que vai levar a gente estudar no próximo capítulo. A ordem para Eva e Adão era multiplicar. Então a gente não sabe quanto tempo Adão e Eva viveram no jardim antes da queda. Pode ter sido 500, 1000 anos. Não sabe quantos filhos eles tiveram, certo? E provavelmente os primeiros casaram entre irmãos, né? Porque é uma dúvida frequente historicamente quando se lê a Bíblia. E a gente não tem, sabe? Mas mostra que tiveram outros filhos antes da queda, que a partir daquele momento ela começou a sentir dor na gravidez, antes ela não sentia. E luz aos teus filhos. E a segunda questão que deixa todo mundo intrigado, né? As feministas não gostam nem de saber dessa parte. Fala, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A gente falou no primeiro vídeo que a mulher foi feita para estar junto com o homem. Até aí não tinha um governo ou uma coisa, era uma parceria. E o que é o interessante? A submissão. Aqui entra a questão da submissão da mulher para o homem. É uma ordenança por Deus, só que não é, te governará, te estará, tipo, será, como a gente fala, será sua cabeça, estará sobre você, estará sobre a autoridade do homem. Mas não é uma escravidão. Eu não creio nisso. Te governará, é um governo, não é te subjugará, te maltratará. O que muitas vezes os homens confundem, acham, então ela já que é assim, eu posso fazer o que eu quiser com a mulher. Não! É a responsabilidade de governar não só a mulher, mas a casa. Então é muito interessante isso. É uma questão de a mulher ter submissão, de saber que o homem é autoridade, mas o homem saber também que ele não é dono, né? Isso é uma coisa que muito a se discutir, que a gente vai ler muito mais coisas vezes pra frente. É muito interessante que tudo começou aí, né? A gente lê Gênesis, é bom que entende onde tudo começou. E Adão, do suor da terra, você vai ter que colher. A responsabilidade de Adão agora sobre ele, sobre sua casa, que antes tudo estava na mão, o jardim era frutífero e tudo estava na mão e era fácil. Agora não, agora ele vai ter que lutar, ele vai ter amaldiçoar a terra, porque que vai ser agora por causa do pecado de Adão. E por fim, e do pó tornarás. No versículo 19 fala assim: pois dela, no suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e do pó tornarás. Antes disso, Adão era imortal. Muito louco, né? A gente não pensava nisso. Mas a partir da queda, ele transformou uma pessoa mortal, que um dia ia voltar para a terra. Que ele foi criado do barro, ia voltar para o barro. Como todos seus descendentes, como é até hoje. E só uma curiosidade, versículo 20, que eu nunca tinha percebido. No versículo 20, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Não foi Deus que deu o nome de Eva para Eva, foi Adão. Interessante, né? Coisa simples que a gente não percebe na Bíblia. E para terminar, expulsou o homem do jardim. E aí entra naquilo que a gente falou,
que se você não viu no vídeo de Êxodo 2, o título é Onde está, o que aconteceu no Jardim do Éden? A gente fala, a gente explica, a gente mostra onde que cientificamente seria o local do Jardim do Éden. Mas olha aqui, fala que Deus colocou um anjo, um querubim na porta do jardim para que o homem não voltasse lá e comesse da árvore da vida. Vamos ler, ó. E expulsou o homem, colocou um querubim ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para ele guardar o caminho da árvore da vida, que é a árvore da imortalidade. Muito interessante. Como é interessante. Às vezes a gente passa pela Bíblia e não entende porque a gente passa reto, lê reto, ouve pregações reto. Então estudar sempre é interessante. Então é isso aí, galera. Hoje foi o que a gente podia falar. Se você gosta de estudar, não só a gente está estudando a Bíblia aqui, desde Gênesis, mas a gente vai falar de vários livros de história científica, história do Brasil, história, como é que fala? Fantasia. E a gente vai colocar aqui, escrever e dar dicas. Fica com Deus.